Olá, meus amigos e amigas que acompanham a gente aqui no canal do GGCDV. Eu sou Luísa Regina, sou advogada trabalhista e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre qual a melhor forma de contratar um empregado. Bom, eu aposto que essa dúvida é muito comum em várias empresas, em vários empresários, né? Sempre passa aqui na cabeça como eu devo contratar aquele empregado. A verdade é que você, primeiramente, antes de tudo, deve saber qual que é a sua necessidade. Qual que é a real demanda que você tem para aquele trabalho dentro da sua empresa? Para isso, eu vou te fazer algumas perguntas que devem ser respondidas, porque elas vão te guiar para conhecer qual a melhor forma de contratação para a sua demanda. Primeiramente, é importante a gente saber qual que é a atividade que você está precisando. Qual é o tipo de atividade que a sua empresa está demandando nesse momento. Além do mais, qual o horário e qual a frequência que você precisa desse trabalho. É diariamente? Pode ser uma vez por semana? É pontual? Né? Além disso também, existe alguma particularidade na hora de executar aquele serviço? Tem que ter algum requisito para ser aquele prestador de trabalho? Além disso também, a gente tem que pensar o seguinte, esse trabalho, ele precisa ser exercido dentro da sua empresa? Ou pode ser feito à distância, como por exemplo um teletrabalho? E mais, ele pode ser prestado por pessoas diferentes ou tem que ser exatamente aquela pessoa que eu estou contratando? Por exemplo, eu contratei você, Luísa, como advogada. Você não quero que você passe a causa para outro advogado. Então, eu preciso da pessoalidade da Luísa nesse caso. E por último, você se importa apenas com o resultado daquele trabalho ou o processo também é importante para você? Quer dizer, vamos exemplificar. Eu preciso que alguém troque um vidro, ou seja, eu preciso do vidro trocado, ou eu preciso acompanhar aquele processo todo, preciso estar ali todo dia, vou cobrar. Só o resultado, trocar o vidro, por exemplo, que te importa, ou acompanhar o processo também é importante para você? Respondendo essas perguntas, pode ser mentalmente ou o ideal até por escrito, você vai conseguir ter a primeira ideia de qual o trabalhador que pode ser interessante para sua empresa, né? E a verdade, gente, é que a melhor forma de contratar é aquela que atende à real demanda da empresa. Ou seja, existem várias opções de você contratar um trabalhador, né? Não necessariamente só a seletista, que a maioria das pessoas pensa. Tá bom? Então a melhor forma de contratar vai ser exatamente aquela que vai encaixar direitinho na sua necessidade. E além do mais, sendo realizada de forma legal, ou seja, cumprindo todos os requisitos legais para daquela forma específica de contratação. Para explicar um pouquinho melhor para vocês, eu vou falar sobre alguns tipos de contratos de trabalho, né? Todo mundo está habituado com um contrato via carteira assinada, que é o contrato seletista, que é regido pela CLT. Muita gente às vezes tem pânico, né, desse tipo de contratação. Mas a verdade é que ele é só mais uma forma de contratar, né? Ou seja, aquele empregado que trabalha diariamente sob o seu comando, né, sob suas ordens dentro da empresa, mediante salário, né, e que ele não possa se fazer substituir, por exemplo, se eu não quiser trabalhar hoje, eu posso mandar minha irmã no meu lugar, né? Se não pode acontecer esse tipo de situação, realmente o contrato CLT, seletista, né, aparentemente é o ideal para você. Mas, além disso, a gente tem outras opções, como por exemplo, eu preciso dar ordens, cobrar, preciso que seja aquela pessoa, porém, eu não quero ela todo dia. Eu quero ter a liberdade e a flexibilidade de chamar ela no dia que eu tenho uma maior demanda. Como, por exemplo, vamos explicar aqui, acontece com os garçons, né? Tem épocas que os restaurantes eles precisam de uma demanda maior de garçom e já tem aquele que tem um jeitinho, já tem um treinamento, que sabe, que faz o perfil do seu restaurante, né? Que ele é o perfil, ele sabe atender o seu cliente. Então você precisa dele, mas não é todo dia, é só quando tem uma demanda maior. Então, nesses casos, por exemplo, a gente pode pensar no contrato intermitente, por exemplo, que é aquele contrato de trabalho que é marcado pela imprevisibilidade, né? E poder, ou seja, imprevisibilidade é alternado entre períodos trabalhados e períodos de inatividade, tá bom? Agora, se você precisa, por exemplo, só do resultado daquele trabalho, como eu dei o exemplo da questão da troca de um vidro de uma janela, por exemplo, você não se preocupa como que é feito, eu só preciso que o vidro seja trocado.
Aí você pode pensar, por exemplo, numa terceirização dentro da sua empresa, né? Vou trazer um exemplo mais real dentro de uma empresa. Por exemplo, serviço de limpeza é muito comum, às vezes também a questão da segurança, né, da vigia. O que acontece? A empresa precisa que esse serviço aconteça, mas eu não vou coordenar, eu só quero que ele aconteça. Então a gente pode pensar numa terceirização nesse caso. Nesse caso, o vínculo de emprego daquele empregado é direto com aquela empresa que presta o serviço e não com a tomadora, que no caso seria eu aqui no exemplo, né? Então, assim, quem vai coordenar e dar ordens não vai ser você também, vai ser a empresa que você está contratando. São requisitos essenciais. Cada tipo de contratação tem alguns requisitos que devem ser observados. Então, gente, é fundamental que você conheça a legislação trabalhista e todos os seus nuances para que você consiga contratar um empregado da melhor forma possível para a sua empresa, tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só, tá? Agradeço mais uma vez vocês estarem aqui com a gente nesse canal. Peço para curtir o vídeo e também clicar no sininho para seguir nossas publicações. Um grande abraço e bom dia!